sabendo qual o impacto sinérgico, qual o impacto cumulativo que aquele licenciamento vai trazer para aquela localidade, vinculado à socioeconomia local que vai estar recepcionando aquele projeto. Então, ela surge nesse contexto. Na verdade, ela já existe, mas para o licenciamento ambiental, ela surge muito antes do início de um processo. E daí a necessidade da gente estar atento a isso. Olá, esse aqui é mais um episódio do Direito Ambiental na Prática. Tava com saudade de mim, os últimos episódios aí, mais de um mês ali, capitaneados pelo Advan. Tô de volta, eu, Thiago Martins. E hoje nós vamos conversar com os profissionais que eu mais admiro dentro dessa atuação com direito ambiental, uma pessoa que eu gosto muito, mas antes de mais nada, não te esquece de deixar o teu like, deixar o teu joinha aqui no canal. Se você não está inscrito, ainda não está inscrito, te inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com que ele possa gerar valor. E é claro, não posso deixar de agradecer. Esse projeto, ele acontece não só graças a mim, mas também aos meus amigos, parceiros, chefes, sócios, Advan Zanquete e Cláudio Farenzena. Muito obrigado, meus irmãos. Hoje não estão aqui comigo gravando, mas com certeza vão aí compartilhar esse vídeo. Estou muito feliz com a presença do meu querido companheiro, conterrâneo, Thales Belo. Tá? O Thales tem uma trajetória belíssima dentro do direito ambiental. Ele nasceu, né, praticamente dentro da Secretaria de Meio Ambiente aqui do estado do Pará, desde meses de vida que ele trabalha lá brincando, mas de fato a trajetória dele é muito atinente ao direito ambiental, especificamente na Amazônia. E aí, eu quero que vocês conheçam o meu amigo Thales Belo. Thales, se apresenta aqui para os nossos inscritos, fale um pouco de você para depois a gente entrar na nossa temática. Tá certo, tudo bem. Agradeço, Thiago, primeiramente pelo convite, parabenizo de plano esse trabalho. É um trabalho incrível, tive a oportunidade de acompanhar a plataforma de vocês e está totalmente voltado e afeta aquilo que a gente já vem trabalhando aí ao longo dos anos. Eu sou advogado, sou especialista na área de direito ambiental e constitucional, atuo já há algum tempo, tive a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Meio Ambiente do Pará por alguns anos e atuar na Secretaria praticamente há 14 anos da minha vida profissional, na diretoria jurídica, na Secretaria Adjunta do órgão, depois na pasta do Secretariado-Geral. E ao longo desses anos eu venho desenvolvendo alguns projetos muito voltados para a área de licenciamento ambiental, para a área de socioeconomia, que é o tema que a gente vai tratar hoje aqui. Então, agradeço imensamente pelo convite, né, e desejo muito sucesso nesse trabalho, até porque, pelo que eu percebo da plataforma de vocês, ela é muito focada não só para aquele profissional que está iniciando, mas para o profissional que já é atuante. Então, eu acredito que só tem a crescer e eu tenho visto que tem dado muito certo mesmo. Legal, meu querido. Hoje o nosso tema é socioeconomia aliada ao licenciamento ambiental. A gente já falou bastante aqui sobre licenciamento ambiental no canal, com profissionais que, inclusive, você já teve a oportunidade de fazer live junto, dar aula junto, que é a Paula Carneiro, a Luciana, né, essa querida amiga. E a Paula, eu tive a honra de fazer o link entre vocês dois. Mas, assim, antes da gente começar a ir lá para o licenciamento, que a gente vai tratar, porque é um assunto aqui que nos é cobrado sempre. Se a gente grava um episódio, já quer o segundo, o terceiro sobre licenciamento, é um assunto muito, muito cobrado. Mas antes eu queria tratar sobre a socioeconomia, inclusive, porque, para quem não sabe, é um assunto que está extremamente em voga aqui no Pará, na Amazônia. Atualmente aqui no nosso estado, aqui no estado do Pará, nós estamos com esse tema em ebulição, com a política estadual de socioeconomia sendo preparada, sendo muito discutida, e é um tema que vira e mexe está ali nos meios de comunicação. Mas a gente conversava até antes de começar a gravação, né, sobre esse problema que se tem de levar a socioeconomia não só para o contexto prático, mas para as cadeiras das faculdades, das pós-graduações. Por quê? A gente começa com o problema envolvendo a temática pelo fato de das pessoas não saberem nem o que é, né? Então a gente vai começar por aí, Thales. Explica um pouco para a gente o conceito de socioeconomia e como ela vai ser albergado dentro do âmbito jurídico, pelo direito ambiental, pelos institutos do direito ambiental. Com certeza. Assim, eu confesso para você que a socioeconomia no licenciamento ambiental, ela acaba sendo um tema extremamente desafiador, porque ela vem de um campo da ciência social, onde ela vai buscar entender, compreender, saber como que o desenvolvimento econômico ele pode afetar diretamente a um processo social.
Então, conceitualmente falando, é justamente isso. E o licenciamento ambiental, né, ele não tem como perpassar suas etapas, sua finalidade, ou seja, que ele veio como instrumento da própria Política Nacional de Meio Ambiente, se ele não traz consigo a socioeconomia. Porque minimamente que seja o projeto, dele a socioeconomia vai fazer parte. Então, muito se discute, né, Tiago, até em que momento ela surge no processo, em que momento a gente vai tratar de socioeconomia dentro de um projeto, ou seja, como que ela perpassa essa situação, um órgão fora dele, como que o empresariado aí ele vai buscar entender a socioeconomia a partir de um projeto que ele pretende implementar. E aí eu costumo dizer que o licenciamento ambiental ele possui uma dinâmica muito diferenciada, que é a dinâmica de tempo e espaço. Muitas vezes a gente entende ou pensa que o licenciamento de fato ele ocorre a partir de uma licença prévia, ou a partir do momento em que uma instalação ela ocorre de determinado empreendimento, ou até mesmo aqueles que estão numa fase de operação. Muito pelo contrário. Muitas vezes, até o anúncio de uma atividade, ele já traz para o empreendedor, ou até mesmo para o órgão que vai recepcionar aquele projeto, a dinâmica de um movimento, ou seja, de uma migração populacional para aquela localidade onde foi dito que aquele licenciamento, aquele empreendimento ele iria acontecer. Então, a partir do momento em que nós temos uma dinâmica de tempo e espaço que seja de uma movimentação populacional para aquela região, porque busca, né, um emprego direto, um emprego indireto, a socioeconomia ela existe. Naquele momento, para aquela localidade e para aquela atividade. Então, o Estado, né, enquanto recepcionador daquele projeto, ele tem que compreender muito bem isso. O empresariado, quando ele for fazer a prática dos seus planos, programas e projetos dentro do empreendimento, ele precisa identificar qual é o prognóstico de socioeconomia local que ele vai encontrar naquela região no momento em que a atividade dele começar a ser sinalizada a título de processo, a título de protocolo. Então, a gente acaba, como conversamos há pouco, né, até se perguntando por que nós não temos tantos estudos voltados à socioeconomia dentro da doutrina de direito ambiental. Quando a gente busca a matriz curricular de um curso, seja graduação, pós-graduação, muitas vezes a gente não encontra a política de meio ambiente do Pará para poder desenvolver aquela matéria, quando é extremamente importante acontecer de que forma essa dinâmica ocorre. Então, estando no Estado há um tempo, eu tive a oportunidade de perceber o quanto é interessante que nós possamos analisar um processo de uma forma integralizada, sabendo qual é o impacto sinérgico, qual é o impacto cumulativo que aquele licenciamento vai trazer para aquela localidade, vinculada à socioeconomia local que vai estar recepcionando aquele projeto. Então, ela surge nesse contexto. Na verdade, ela já existe, mas para o licenciamento ambiental, ela surge muito antes do início de um processo. E daí a necessidade da gente estar atento a isso, não só como empreendedor, porque a gente precisa conhecer não só solo, subsolo, matriz de atuação, cobertura florestal do solo, destinação do solo, mas os assentamentos humanos que ali existem. Como que a gente consegue fazer com que essa dinâmica do processo ela venha a dar status, ou seja, ela venha a dar vez àqueles que ali se encontram. E a gente sabe, né, Tiago, que a maioria dos processos, eles não ocorrem, vamos dizer assim, numa capital, eles ocorrem na municipalidade. Na municipalidade, como a gente diz, é na ponta que tudo ocorre. Então, as grandes indústrias, os grandes empreendimentos, eles buscam se instalar nessa localidade e a questão socioeconômica daquele local, ela precisa ser vista assim. Excelente, amigo. Então, olha só, para quem ali é bastante teórico, né, e que sempre busca ligar o que está sendo dito ao que você estuda na doutrina, tudo que o Tales falou se liga muito, por exemplo, ao que tange aos aspectos principiológicos, ao princípio do poluidor-pagador, ao aspecto de internalização de externalidades negativas. Isso é muito importante para que você entenda ali a peculiaridade, a realidade, né, sistêmica, como ele falou ali, da onde o empreendimento vai se empregar, mas não só, vai se instalar, mas não só o empreendimento, mas de toda uma realidade de política pública, toda uma realidade econômica, como aquele empreendimento vai impactar de formas mais subjetivas e objetivas dentro daquela realidade, porque isso impacta diretamente nos resultados econômicos daquele empreendimento. Todo mundo quer que aquele empreendimento que vai se instalar, claro que ele gere lucros financeiramente falando também. E para que isso possa ocorrer de uma maneira adequada, não ocorram problemas, de fato, todo esse aspecto de impacto de uma socioeconomia precisa ser analisado. Então, Thales, eu queria te fazer uma pergunta. Essa questão, apesar do nome trazer socioeconomia, tá?
ela está atrelada, e pode ser algo óbvio para a gente, mas é importante que a gente detalhe isso, ela está atrelada ao conceito de sustentabilidade, ao tripé da sustentabilidade social, econômico, né? Dentro daquele ambiental, dentro desse aspecto, ou são conceitos diferentes que de algum determinado momento vão se entrelaçar? Na verdade, é assim, quando a gente trabalha a socioeconomia, a gente também está trabalhando um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, assim como o licenciamento ambiental. Porque na própria política, ela já trata da compatibilização entre o desenvolvimento econômico, né, e o desenvolvimento social. E a socioeconomia, ela está vinculada justamente no caráter intergeracional de proteção do próprio direito humano. E isso está vinculado ao quê? O critério da sustentabilidade. A partir do momento em que eu passo a entender a dinâmica de determinado projeto, eu preciso saber, por exemplo, qual o componente, né, ambiental e social deste projeto que está posto. Como que eu consigo entender o critério de sustentabilidade se eu vou me vincular a um projeto ou desenvolver um projeto onde naquela localidade que ele se encontra tem uma socioeconomia muito particular. É por isso que a gente tem que entender, Tiago, que muitas vezes a empresa ou até o projeto ele acontece com uma visão estática daquela localidade, o que não pode acontecer. A gente precisa entender qual a dinâmica que ele existe. E quando a gente fala principalmente da Amazônia, do Pará, a gente tem um dado muito significativo do próprio Marajó, da mesorregião do Marajó. Ou seja, é composta por 16 municípios, é uma mesorregião que tem um índice de desenvolvimento humano baixíssimo e existe uma corrida migratória de projetos para aquela região. Então, como que nós podemos entender, né, a região do Marajó recepcionando esses grandes projetos? Qual o critério de sustentabilidade que está sendo visto para ali com essa realidade que está posta? Como a socioeconomia, como você falou, em que momento ela vai se entrelaçar ao licenciamento? Nós estamos falando da maior ilha, né, fluvio-marítima do planeta. E nós sabemos, por exemplo, que a maioria das famílias que ali residem, até por experiência de atuação, elas não residem nas zonas urbanas. Elas residem às margens dos rios. Portel, por exemplo, que é o município do Marajó, que recepciona grandes projetos, grandes empresas, e lá a demanda é muito por gestão de florestas, mas praticamente 60% da população, ou seja, os assentamentos humanos, residem nas áreas rurais. E a maioria dos projetos ocorrem nessas áreas. Então, esse componente, se ele não se entrelaça diretamente no início da atuação, mas ele se entrelaça diretamente no meio, no desenvolvimento, ou seja, como nós falamos para a socioeconomia sobre índice de desenvolvimento humano, é óbvio que a maioria daquelas famílias, daqueles assentamentos humanos que ali residem e que envolvem a socioeconomia, eles são dependentes de programas sociais. Então, como que o projeto ele pode vincular a sua atuação, observando seu plano, programa e projeto empresarial que venha albergar, ou seja, envolver também aquela comunidade, aquela socioeconomia local. Eu posso, por exemplo, me utilizar de empregos diretos, de empregos indiretos, eu posso fazer captação de profissionais ali, mas eu posso também me utilizar do mercado local. Então, assim, esse critério de vinculação no licenciamento ambiental, socioeconomia, genericamente falando, ou de uma forma muito mais abrangência, eles surgem no contexto, obviamente, de um processo e de licenciamento ambiental. Legal. Então, olha só, a gente tem, né, já um ponto aqui fundamental, esse entrelaçamento do conceito de socioeconomia a um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o licenciamento. Então, assim, Thales, falando, já trazendo para os aspectos do licenciamento. Por exemplo, um empreendedor busca, né, implementar uma atividade produtiva em determinado local e passar, por óbvio, pelo licenciamento. Sim. A socioeconomia, o debate sobre socioeconomia, estudos socioeconômicos sobre aquela realidade, os impactos socioeconômicos, uma realidade que ele pretende mudar ou que vai ser alterada, ou a realidade que ele vai interagir ali, ela obrigatoriamente, a partir das premissas que você trouxe, vai ter que estar presente, por exemplo, no estudo prévio de impacto ambiental? Sim, com certeza. Nós falamos agora há pouco que o licenciamento ambiental ele possui essa dinâmica de tempo e espaço.
E quando você traz um empreendimento que ele é passível de estudo de impacto ambiental e a matriz dele exige também um relatório de impacto ambiental, ele vai trazer o componente socioeconômico dentro dos seus estudos. Primeiramente, numa fase de licença prévia, ele vai ter que trazer, Tiago, não só, vamos dizer assim, o projeto base de atuação, mas ele precisa trazer também alternativas locacionais para que o Estado possa posicioná-lo com relação à viabilidade locacional. Eu não posso apenas trazer um projeto, principalmente quando ele é muito afeto à socioeconomia, e entender que ele vai ser executado naquele local onde a empresa entende que ele deve ocorrer. Isso ocorre muitas vezes em processos onde a localização é extremamente importante por conta de rigidez locacional, como é o caso de atividade de mineração. Ali nós vamos ter que verificar qual é a compatibilidade existente entre o exercício da atividade e a socioeconomia que ali já predomina. Em outras atividades onde são passíveis a alternativa locacional, isso deve ser previsto, principalmente em fase de licença prévia. Porque quando eu já estou numa fase de licença de instalação, eu já identifiquei a viabilidade locacional daquele empreendimento. Eu já sei que ali é factível o exercício da atividade dele, mas eu preciso saber também quais são as alternativas tecnológicas que ele me trouxe para que ela possa ser compatibilizada com o exercício da atividade, aprimorar uma prevenção e uma precaução dentro daquele projeto. No momento em que aquele estudo ele é apresentado ao Estado, o Estado, inclusive, já apresentou para ele um termo de referência, onde existe um item específico que trata da socioeconomia. Ou seja, eu vou ter que fazer um prognóstico de socioeconomia local, identificar o que ali existe e verificar qual a viabilidade de compatibilidade entre o exercício da atividade e a existência, ou seja, aquela realidade local. É por isso que eu costumo dizer que a gente não pode trazer um estudo, ou seja, apresentar um estudo a partir de uma realidade estática, a partir daquilo que se executa em outros estados. Eu tive a oportunidade de estar à frente da presidência do Fórum de Secretários da Amazônia Legal. E isso me permitiu conhecer como os outros estados atuam, quais as dificuldades que eles carregam dentro de uma diretoria de licenciamento e como que eles fazem para compatibilizar o interesse econômico, ou seja, a ordem econômica e o desenvolvimento ambiental das suas respectivas regiões. E no momento em que nós tínhamos essas reuniões para tratar sobre esses temas, ou seja, as particularidades de cada estado, nós tínhamos a oportunidade de entender que a socioeconomia, ela praticamente perpassava pelas mesmas dinâmicas, obviamente, dentro de cada particularidade, mas por todos os estados, no momento do licenciamento. Ou seja, tanto que muitas vezes o empreendimento, ele tinha um processo protocolado, mas o item socioeconomia ele não era muito bem avaliado. E no momento em que você chega numa fase de instalação, é o que até o empreendedor costuma dizer, né? Nós não temos a licença social, porque a comunidade que ali existe não quer que aquele projeto seja instalado. E aí a gente acaba gerando um conflito de atuação e muitas vezes o processo ele é até suspenso. Por quê? Porque previamente você não teve a oportunidade de tratar, de trabalhar a identificação da instalação do seu projeto. Então, de uma maneira muito segura, ou seja, o licenciamento ambiental, independente das fases em que ele se encontra, ele precisa ter segurança jurídica não só para a administração, mas também para o administrado, para o empreendedor. O empreendedor, para que ele possa alocar recurso, ele precisa entender que aquele projeto, de uma maneira locacional, ou seja, ele é viável. E no momento das suas instalações, qual a tecnologia aprimorada que ele pode trazer para que ele realmente consiga se instalar e compatibilizar o exercício da atividade com a demanda que ali se encontra, ou seja, com a realidade daquele local. E na maioria dos processos, Thiago, são exigidos planos, programas e projetos, para que nós possamos compensar impactos, para que nós possamos mitigar impactos, ou seja, por mais que tenhamos um processo de compensação ambiental dentro do processo de licenciamento, esses planos, programas e projetos são individualizados e para cada empreendimento. Então, ali vai ser tratado e precisa ser compatibilizado com o que existe naquele local, não só a matriz de impacto ambiental, mas a matriz de impacto social. Eu preciso entender o componente daquele processo, daquele projeto. Eu preciso entender quantos empregos diretos, quantos empregos indiretos aquele projeto vai proporcionar. Eu já estive à frente de projetos
onde muitas vezes nós tivemos que trabalhar fluxo de via para a população. Por quê? Porque aquele projeto trouxe para ali uma movimentação, vamos dizer, de carreta, por movimentação de carga, que ali não existia. Então, muitas vezes são áreas muito distantes, onde às vezes elas não são sinalizadas. Então, ingressa a necessidade de suporte à socioeconomia para que você faça um plano de trânsito de atuação direta com determinada comunidade, para que você verifique o que o fluxo, vamos dizer assim, a título de exemplo, de caminhão vai trazer para aquela região, quais são as mudanças de hábitos que aquela população vai enfrentar pela frente, ou seja, e a gente sabe que, na maioria dos casos, dá para compatibilizar, mas a gente precisa fazer uma atuação prévia para entender essa logística toda e dar segurança no decorrer do projeto, na implantação e até mesmo na sua operação. Legal. Amigo, como nós sabemos, muitos dos nossos inscritos e das pessoas que assistem aqui o nosso conteúdo e ouvem também o nosso podcast, porque ele também está disponível nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Music, ou seja, tem muita gente ouvindo no carro, indo para a faculdade. Então, assim, como a gente tem aquele público também que ainda nem entrou no mercado ou que acabou de iniciar, tem uma parte da tua fala que foi muito bem explicada em termos práticos, mas eu só queria que tu reforçasse o que seria, né, ali reforçar a prevenção e a precaução, conceituando o que é prevenção e precaução, tá? E o que seria nesse aspecto, só retomando o que tu já falaste ali, só para a gente ficar claro ali, para que todo mundo possa compreender bem o que você nos disse. Com certeza, é assim. Quando a gente está dentro da dinâmica de um projeto, e até mesmo de um processo de licenciamento, a gente vai avaliar justamente a natureza dos impactos, como que aquele impacto vai interferir direto ou indiretamente. E a gente sabe que existem projetos, por exemplo, vamos trabalhar, eu acho que um exemplo bem interessante seria projeto de mineração. Existem muitos projetos que, pela rigidez locacional do minério, ou seja, o minério acontece, a atividade tem que ocorrer exatamente onde o minério existe, muitas vezes existem algumas áreas que não foram nem mesmo estudadas, tá? Por exemplo, o Pará, ele tem um quantitativo muito grande de cavernas, ou seja, são áreas que nós temos o quê? Um grau de matriz de impacto e elevação de impacto, caso elas venham a ser utilizadas, ou seja, suprimidas. Como que eu consigo compensar determinado dano se realmente ele aconteceu? Ou, se tem situações em que eu ainda não consegui aprofundar ou então ainda não consegui extrair daquilo ali todos os danos possíveis que eu posso causar em decorrência da minha atividade, eu preciso trabalhar com medida de precaução. Ou seja, na ausência do conhecimento daquela região, do impacto que ele pode causar, eu preciso fazer o quê? A precaução com relação àquela área. Agora, a prevenção, eu já conheço a matriz daquele impacto e eu vou usar medidas para que aquela área não tenha um impacto tão elevado como aquele possível de ser executado por parte da atividade. Então, dentro de um projeto, sempre eu vou observar quais são as medidas mitigadoras, ou seja, o que eu posso mitigar e aquilo que eu posso compensar. Se eu preciso suprimir determinada vegetação, eu vou compensar numa outra área com plantio. Se eu pretendo ingressar numa área, por exemplo, de mineração, e ela está dentro de uma área de caverna, onde eu não tenho o grau de relevância daquele impacto, eu tenho que precaver, ou seja, eu não avanço. Então, falando não só do meio biótico, que no caso é caverna, onde eu tenho, vamos dizer assim, uma biota não conhecida, animais que eu nunca tive a oportunidade de estudo, que nós temos isso no estado do Pará, eu não avanço. Eu preciso primeiro estudar para depois ingressar naquele território e entender como o licenciamento pode funcionar ali dentro, sabendo que ali, por exemplo, pode ter minério. Mas aí eu já vou para um licenciamento faseado. Eu executo onde eu já tenho conhecimento a respeito do impacto e, num próximo momento, eu vou analisar e avaliar para saber se realmente eu posso adentrar. Quando eu trato de licenciamento de uma atividade onde a relevância é o impacto social, ou seja, para aquela comunidade, vamos dizer que é ribeirinha, que trabalha com a parte de pesca, eu preciso saber como a minha atividade pode influenciar nas formas de vida, no dia a dia, ou seja, no descanso,
ou seja, numa comunidade que pode também estar se preparando para recepcionar o meu projeto e quer estar vinculada a esse projeto, ou seja, esses componentes todos, que nós chamamos de componentes ambientais, que nós chamamos de componentes sociais, eles precisam ser avaliados no licenciamento ambiental para que o órgão se posicione. E, obviamente, a empresa que é responsável pela elaboração dos estudos, ela vai se utilizar do quê? Do termo de referência que o órgão vai emitir para que ela possa seguir e apresentar ao órgão responsável aquele projeto e aquele processo, dizendo, olha, eu entendo que a matriz de impacto foi analisada desta forma e eu submeto ao Estado para que ele avalie e veja se está de acordo com as regras e normas de caráter técnico e jurídico, para que aquele processo ele tenha um andamento devido. Legal, então já aproveitando o teu gancho, eu queria que tu conversasse com a gente, trouxesse uns aspectos de qual é a relação, por exemplo, da socioeconomia para a elaboração das condicionantes do licenciamento. Então aí a gente tem aí uma licença que vai ser expedida ou já foi expedida. E qual é essa relação da socioeconomia para as condições para que eu possa, de fato, exercer a licença, os direitos que aquela licença me outorga? Então, a gente, na verdade, né, quando trata de um grande projeto, com certeza, se você virar o verso de uma licença, você vai ver ali as condicionantes socioeconômicas. Por quê? Porque a gente sabe que o licenciamento ele tem uma discussão, né, a respeito do caráter da sua natureza de ato vinculado ou sui generis, enfim, como costumam entender, mas a gente sabe que na conclusão dele, geralmente as condicionantes ela acontecem, ou seja, são demandas que o órgão entende que o empresariado, que as empresas, elas devem cumprir no decorrer do exercício da atividade. Algumas são mais imediatas, outras elas podem ser o que a gente chama de condicionantes de meio, elas vão acontecer no prazo de 90 a 120 dias, e outras, na verdade, são condicionantes com relação aos relatórios dos impactos produzidos. A socioeconomia, a partir do momento em que ela é estudada dentro de um projeto, ela faz parte, sim, desse rol de condicionantes. E, geralmente, elas vêm dentro do quê? De planos, programas e projetos relacionados ao meio socioeconômico. Se eu vou estudar a dinâmica econômica de um município, se eu vou estudar qual é o prognóstico de socioeconomia local, ou seja, como que aquela comunidade se mantém, como que aquela comunidade desenvolve a sua vida no dia a dia, se elas necessitam de algum tipo de capacitação para fazer uma fomentação, vamos dizer assim, de um processo de agricultura que elas já trabalham, mas que aquilo pode ser muito melhor trazido pela empresa através dessas capacitações. Como que eu posso trabalhar um sistema de tratamento de água, já que a minha atividade pode gerar algum resíduo e lançamento em curso hídrico? Vai depender muito do que está se tratando. E a socioeconomia, ela vem vinculada quando o Estado diz assim, o órgão licenciador, na verdade, que pode ser a União, o Estado, o município, ele vai dizer, olha, para esse projeto, para que ele ocorra, todas as regularizações técnicas foram cumpridas, mas precisa ser feito, por exemplo, o monitoramento da qualidade da água, o monitoramento do índice biótico aquático, por exemplo, que chama de recursos aquáticos vivos, ou seja, se a minha atividade ela produz algum resíduo, eu preciso monitorar como está a vida daquele peixe, que é objeto de consumo daquela população ali existente. Aí na condicionante vai estar que a empresa, por exemplo, deve dar lastro, ou seja, ela deve assegurar que minimamente 60%, 40% ou 30% dos seus empregos diretos e indiretos eles sejam utilizados daquela comunidade local. Uma condicionante socioeconômica muito importante é que os insumos daquela atividade, ou seja, aquilo que a empresa vai utilizar, muitas vezes até para a alimentação dos seus funcionários, elas possam ser consumidas a partir do que aquela população produz, a partir do que aquele mercado local produz. O licenciamento ambiental, né, ele nada mais é do que essa intervenção estatal, ou seja, é o poder limitador do Estado condicionando determinadas situações para fazer o quê? Valer direitos. Então, quando a socioeconomia local ela é conhecida, né, e o Estado entende, muitas vezes até o empreendedor já busca isso de uma forma antecipada, que ele pode dar um suporte àquela socioeconomia, isso consta do licenciamento em processo de condicionante. E para cada condicionante ambiental desse projeto, você vai ter o quê? O prazo de cumprimento.
Ou seja, no prazo de X dias apresente quantos empregos diretos você vai condicionar à sua empresa. No prazo de X meses apresente monitoramento da qualidade da água, monitoramento da qualidade do meio biota, ou seja, a comunidade envolvida, participando, a socioeconomia local integrada, e isso tudo sendo discorrido dentro de uma licença, que é um ato administrativo final desse procedimento, que é o licenciamento ambiental. E que a gente sabe também, né, Tiago, que é extremamente importante a gente sinalizar que essa condicionante socioeconômica, ou como as outras condicionantes do meio físico, do meio biótico, dentro de um processo, elas podem ser modificadas. Porque muitas vezes você pede, por exemplo, para que seja feito um monitoramento de uma qualidade da água a cada 3 meses, ou a cada 2 meses, ou a cada 6 meses, e a gente verifica dentro do relatório apresentado que algo mudou, que aquela vazão hídrica acaba não tendo como diluir aquele produto, vamos dizer assim, que foi lançado, a gente pode mudar aquela condicionante, ou seja, o Estado, na verdade, pode mudar e mostrar ao empreendedor a forma como ele deve fazer. Então, não só a condicionante do componente ambiental, mas a condicionante do componente socioambiental, ou seja, socioeconômico, ele também pode ser modificado no decorrer do processo. E eu confesso para você também que muitas vezes a gente chega a pensar que essa atuação ela é só direta do Estado, muito pelo contrário. Tem muitos projetos onde a empresa possui toda uma regularidade, toda uma auditoria de atuação independente, e ela mesma informa ao Estado que essa condicionante socioeconômica ela precisa ser modificada ou nela precisa ser agregado algo. Até porque são os profissionais da empresa que ali atuam. Né? O sociólogo que está ali diretamente com a comunidade. Eu recordo e posso dar a título de exemplo de empresas que, inclusive, nem estava dentro do rol de condicionante socioeconômica, mas se propôs, por exemplo, a fazer exame com relação à saúde das comunidades que moravam próximos à atividade onde a empresa estava instalada. Então, é muito interessante também até essa dinâmica de relação, ou seja, socioeconômica, das pessoas que ali habitam, daquela comunidade, com o próprio empreendedor. Existe muitas vezes um processo de visitação nas áreas, nas fábricas, nas indústrias, para que eles saibam que aquela empresa que está se instalando ali naquele território, ela não só passou por um processo de atuação junto ao Estado, mas ela também recepciona a comunidade para que conheça o exercício da atividade que ela se propõe desenvolver. Legal. Aí, Thales, então assim, você entrou num ponto que inclusive é dúvidas que a gente recebe, e para quem atua no contencioso, muitas vezes é interpretado como uma forma que nos buscam, né, como uma forma de defesa, como se fosse algo para se defender. Por exemplo, alguns clientes nos procuram numa situação de que foi imposto a ele uma condicionante X e ele não concorda com aquela condicionante. É possível, dentro desses aspectos que você está apresentando, que o empreendedor questione a condicionante, porque você trouxe exemplo para a gente de ele que apresentou situações que não estavam no rol, ele se propondo, mas a situação é oposta. A condicionante que está sendo apresentada é uma condicionante que o empreendedor não concorda. É possível que ele questione administrativamente ao longo desse mesmo processo administrativo. Eu falo isso porque isso chega muito para a gente. Sim, como se fosse algo, o empreendedor entende como uma sanção. Né? Eu estou sendo sancionado, e não, calma, isso é uma condicionante, você não concorda com a condicionante, vamos questioná-la, mas isso aqui não é uma sanção. Tá? Então é possível que haja esse questionamento em relação à condicionante que o empreendedor discorde? É extremamente importante a sua pergunta, porque eu já tive a oportunidade de passar por algumas situações muito próximas ao que você falou. Quando o Estado ele impõe uma condicionante no processo, assim como ele pode modificar aquela condicionante e exigir algo diferenciado no momento posterior, ele também pode sim ser instado a se manifestar sobre o interesse, vamos dizer assim, do empreendedor em não cumprir, mas aí obviamente precisa ser justificado. E muito se discute, até pelo setor empresariado, onde ele diz assim, olha, esse tipo de atuação, por exemplo, não é de minha responsabilidade, pode ser do Estado, pode ser do município. E o órgão licenciador está impondo ao empreendedor, no caso a mim, eles dizem, né, uma obrigação que não é minha. De que forma eu consegui conduzir algumas situações nesse sentido? Estando aqui fora, né, e até mesmo desenvolvendo papel de atuação na administração. No momento em que a condicionante ela é posta,
ela vai estar no verso da licença, o prazo justamente começa a contar para que o empreendedor venha a cumprir. Só que, obviamente, se eu tenho um motivo justo, onde eu demonstro a impossibilidade de cumprir, ou então, Tiago, que eu vou entrar em vias que são geralmente de esfera da administração, realmente eu posso questionar. Eu posso chegar com o Estado, com o município, com a União e dizer, olha, eu consigo comprovar a impossibilidade, é uma matriz que não depende de minha atuação diretamente, e eu preciso que seja modificada ou que eu possa desenvolver em parte, enfim. Algumas vezes, a gente sabe que algumas empresas se instalam em lugares de extrema problemática de pobreza, né, e extrema problemática de acesso a determinadas comunidades. Eu dei exemplo para você do próprio Marajó. E aí, muitas vezes, o empreendedor ele se encontra nesse conflito de entender, dizer assim, não, essa condução ela é do município, essa condução ela é do Estado. Em algumas situações, nós já tivemos a oportunidade de procurar a municipalidade, mostrar para eles que o empreendedor tem interesse no abastecimento de que é uma competência, vamos dizer, do próprio município. Oi? Pode retornar ali com uma parte, o empreendedor tem interesse porque travou. Ah, tá. O empreendedor, ele tem interesse em desenvolver, então muitas vezes ele busca o próprio município. Porque eu já peguei condicionantes em processo onde diz assim, olha, desenvolver microabastecimento de água para a população ribeirinha próxima ao projeto, né, que em decorrência do lançamento de efluente diretamente em corpo hídrico, esse projeto vai causar problemas com relação ao consumo de água potável. Ok. E aí o empreendedor diz assim, ó, esse microabastecimento de água ele é uma competência de quem? Do município ou de uma atuação direta do Estado, né, que é um agente regulador de recurso hídrico e gestão no Estado. Então, como que eu, empreendedor, vou desenvolver isso tudo, fazer esse levantamento? Tem que saber se esse microabastecimento, como eles querem, como eles não querem. Muitas vezes eles já possuem poços perfurados, onde eles fazem o consumo, enfim. Então, algumas vezes, eu já tentei, na verdade, já conduzi diretamente com o município, onde o município ficou com determinada responsabilidade e a empresa com uma responsabilidade mais residual. Ou seja, fazer alguns estudos, apresentar para o município e dar suporte, vamos dizer assim, na implantação daquele microabastecimento de água, mas não que isso 100% seja de condução da empresa. Então, pelo que você me perguntou, é plenamente viável que essa condicionante ela seja negociável e que ela seja demonstrada ao ente que determinou que assim faça, a impossibilidade da empresa fazer. Ou então que realmente é algo que deve ser conduzido pelo Estado, pela União, pelo município. Mas já ocorreu no Estado de condicionantes serem modificadas, sim, né, em decorrência de uma exigência que estava acima daquilo que o empreendedor possa vir a desenvolver. Isso é tranquilo, é plenamente factível e plenamente viável. Agora, o empreendedor deve estar, né, o ente responsável, o órgão responsável, para que ele se manifeste. Excelente, magnífico. Estamos com a melhor pessoa possível para falar sobre esse assunto. Thales, estou maravilhado, tá? Como sempre. Não é a primeira vez que o Thales está comigo, já falou com os meus alunos, e eu lembro dos comentários dos meus alunos falando, nossa, parece que ele é biólogo, engenheiro, tudo ao mesmo tempo, professor. Mas é porque é a experiência, está muito tempo dentro trabalhou muito tempo na administração pública e teve que aprender a lidar com todos esses aspectos. E, Thales, já que a gente estava falando ali de condicionante, chegaste a falar inclusive de renovação, vamos falar de renovação. A gente sabe que o contexto socioeconômico não é estático e está longe de ser estático, principalmente numa região como a nossa, como a região amazônica. Então, a gente sabe que a renovação ela não é algo que é certo que vai acontecer. A administração pública vai analisar diversos critérios e aqueles critérios sendo observados, ela tem que renovar. Mas, dentro desses critérios a serem analisados, uma alteração fática dentro de contextos socioeconômicos, que, por exemplo, não foi causado pelo empreendimento. Teve uma pandemia, por exemplo. Tá? Isso pode obstar a renovação da licença do empreendimento? Bom, a renovação do licenciamento, da licença, na verdade, dentro do processo de licenciamento, ele é algo no todo complexo.
No momento em que você desenvolve a sua atividade, a dinâmica da atividade, ela muda bastante o contexto, como o projeto chegou no órgão, de que forma ele foi exigido e de que forma as condicionantes elas foram postas. Para que uma licença ela possa ser renovada, ela estando dentro do prazo, obviamente sendo cumprido o prazo ou não, porque muitas vezes o empreendedor diz, olha, eu não vou entrar com 120 dias, que é aquela discussão que a gente sempre acaba tendo dentro de sala de aula. Enfim, ele entrando, ele precisa mostrar, Thiago, o cumprimento dessas condicionantes. Mas, obviamente, se algo ocorreu, como você deu o exemplo de uma pandemia, né, que nós ainda passamos aí, enfim, isso com certeza deve levar em consideração, ou seja, as circunstâncias do fato, do ato, devem ser levadas em consideração no momento da análise. E a gente sabe que a licença ambiental, o empreendedor tem como condicionante dela os RIAs, né, os relatórios de informações anuais, onde eles devem ser apresentados, de que forma a atividade está sendo desenvolvida, se aquele projeto que foi apresentado e que foi aprovado, se ele está sendo executado da forma como foi determinado, ou seja, esse relatório de informações, ele serve justamente para isso, para que no momento de uma renovação, na fase de uma renovação e tal, possa ser avaliado. Agora, quando o empreendedor, por exemplo, ele não apresenta um relatório de determinado programa, hoje mesmo eu recebi uma ligação sobre isso. Olha, nós não entregamos o relatório que deveríamos no prazo, tem 2 relatórios pendentes, a gente precisa avaliar qual a real necessidade desse relatório naquele momento, se era algo, por exemplo, que poderia impactar mais o empreendimento para a atividade ou não. Mas se não apresentou, pode ser um entrave para que aquela licença seja renovada. Ou seja, muitas vezes você protocola atendendo o prazo e até mesmo o órgão não avalia. E aí, no momento em que você precisa da sua licença renovada, você vai para a história da prorrogação automática, porque não houve aquela análise. Então, está sujeito tanto o empreendedor ficar no aguardo daquela análise, como o Estado em não recepcionar aquele relatório, ou aquele plano, ou aquele projeto que deveria ser cumprido e não foi. Então, tudo isso é entrave para que a licença seja ou não renovada. Mas, se todas as condicionantes ali postas, uma vez foram cumpridas pelo empreendedor, ou seja, ele cumpriu com todos os atos, com todas as determinações, fez os monitoramentos devidos, fez análises devidas dentro do projeto dele, afetos ao projeto dele, e não tem por que não ter a sua licença renovada antes mesmo de uma prorrogação automática de um processo. Tá? Excelente. Thales, eu queria conversar contigo agora, aproveitar um pouco do teu conhecimento um pouco mais teórico, tá? Principalmente albergando ali, homenageando aqui os nossos inscritos que estão iniciando a carreira. E aí, eu sempre, quando eu estou falando de licenciamento, sempre gosto de trazer o conceito de licenciamento, e todo mundo que já veio aqui sempre traz o seu conceito. Lá no início a gente falou ali sobre a questão da natureza jurídica do licenciamento, da licença, e é claro que eu não vou deixar tu fora dessa, né? Eu não vou deixar ali que tu não traga sobre isso. Toda essa, claro, trazendo todo o debate da socioeconomia também, muito importante. Mas, Thales, traz pra gente aí o teu conceito de licenciamento, o que tu considera ser o licenciamento ambiental em aspectos teóricos? Tudo bem. Bom, a gente sabe que muitas vezes existe aquela discussão entre ser processo, entre ser procedimento. Na verdade, ele inicia como um procedimento e se torna processo dentro da administração pública, né? E a gente sabe que, por natureza doutrinária, o licenciamento ambiental ele nada mais é do que esse procedimento administrativo no qual o Estado ele se utiliza do seu poder limitador para que ele possa impor obrigações aos administrados. Ou seja, é um procedimento administrativo, ele possui fases de atuação, ou seja, ele precisa passar por uma fase de viabilidade locacional, ele precisa passar por uma fase de instalação, até ele chegar na fase operacional, ou seja, de operação para que o empreendimento ele possa ocorrer. E esse licenciamento ambiental, eu sempre me foco muito na prática de atuação, ou seja, ele tem uma instrução técnica de programa, de projeto, para que a empresa possa se instalar, e ele tem uma instrução também jurídica, desde um requerimento padrão, onde o empreendedor ele vai protocolar no órgão, até os outros documentos todos necessários para que o processo ele esteja instruído. Então, a rigor, é um procedimento administrativo
onde ele é feito por fases de atuação, até que ele possa alcançar a sua atuação final, que no caso é o interesse da licença ambiental. E aí, Tiago, tem algo muito interessante nesse meio, que eu costumo muito discutir até com alguns colegas. Isso já virou um tema de discussão muito grande entre os estados. É se entre essas fases, por exemplo, licença prévia, licença de instalação, pode existir ou não uma autorização precária de operação. Não sei se você já entrou nessa discussão, Sim, mas é sim. extremamente importante. Porque tem muitas vezes que nós até falamos sobre medidas de precauções, né? Precauções de dano, ou seja, quando a gente ainda não conhece 100% aquele empreendimento, como ele vai funcionar, de que forma ele vai operar. Muitas vezes, esse procedimento todo, antes do Estado, ou da União ou do município, do órgão licenciador dele se posicionar, se aquele município, se aquele empreendimento ele já pode ter uma licença de operação, ele precisa fazer com que aquela atividade funcione para que você veja na prática o que você pode melhorar, acrescer, retirar. E muitas vezes tem empresas e atividades que precisam passar por um procedimento chamado de comissionamento ambiental. O comissionamento nada mais é do que, de forma acompanhada pelo órgão, aquele empreendimento operar, antes que a licença de operação final ela seja emitida. Então, o licenciamento passa por todo o procedimento, tem viabilidade locacional, ele tem a sua instalação concluída, mas na fase operacional, ele precisa de um conhecimento maior para saber quais são as medidas mitigadoras ou compensatórias que aquela empresa venha a ter. E isso muito se discute. Por quê? Por conta da natureza desse ato. Eu posso dar uma licença de operação definitiva se eu não conheço 100% como ele vai operar? Ou eu posso permitir E que ele só um parênteses, comissione? Thales. E a gente Sim, tem alguns exemplos mal sucedidos, né? Que são os únicos que são levados em consideração, né? Então, justamente. de algumas situações, em casos com muita reverberação, né? Questão de mídia e tudo mais, dessas autorizações precárias quando ocorreram, e não se leva em consideração outras situações de que foi extremamente benéfico, inclusive para se estabelecer condicionantes adequadas para o empreendimento, para que aquele Justamente. empreendimento fosse Justamente. licenciado muito de uma forma extremamente escorreita, fechadinha, então assim. Mas eu lembro de uma vez ainda de uma instituição que eu trabalhava que eu trouxe essa possibilidade, que era plenamente possível, não violava a legalidade e mais, homenageava o 225 e Justamente. todas as questões de segurança ao que tange o exercício das atividades econômicas em relação ao uso dos recursos ambientais. Nossa, eu lembro que eu fui praticamente espancada Então, dentro você desse ponto. imagina, né? A importância que tem, porque, assim, muitas vezes a gente acaba colocando uma discussão jurídica e atravessando ela numa demanda que é extremamente técnica. Se o técnico responsável entende que ele não pode emitir uma licença de operação, porque ele precisa trabalhar a operação faseada, juridicamente eu não posso dizer que a legislação só me dá 3 fases, porque ele entende a dinâmica do processo e a dinâmica do projeto. Então, se ele entende que aquela empresa ela deve rodar, por exemplo, com 15 toneladas e a viabilidade máxima dela é 100 toneladas, obviamente, até que por prevenção ou precaução, é melhor que ele permita 15, depois que rode com 30, depois que rode com 45, até que quando ele alcance os 100, eu diga, ok, essa empresa pode operar de forma consolidada, ou seja, eu posso ter novas condicionantes? Posso. Mas eu acho que o interessante é que essa autorização, que ela entra numa fase que antecipa a licença de operação, ela é assistida pelo órgão. Não é você emitir uma autorização que é um ato precário e permitir que a empresa funcione, de forma alguma. A gente está falando, na verdade, de uma segurança técnica e que muitas vezes ela é atravessada por uma discussão jurídica que não responde a contento aquilo que o técnico precisa para poder entender e se posicionar. Porque dentro desse processo de licenciamento ambiental, existe um parecer técnico conclusivo sobre aquela atividade. E que, para que isso ocorra, muitas vezes necessita da prática de atuação, ou seja, está funcionando, não está? Como que o profissional se manifesta nesse sentido? Então, assim, a rigor, eu entendo pela necessidade, obviamente, de que Concordo. os órgãos atentem a isso.
e percebam a importância técnica que tem esse momento do projeto, vai depender muito do projeto, para que você possa ter uma licença de operação com segurança, dentro E, desse procedimento administrativo. e assim, né, enquanto isso não for entendido pelo técnico jurídico, né, Isso, pelo advogado e pelos assistentes, pelos assessores, e enfim, quando isso não for compreendido, o que que vai continuar acontecendo nos órgãos municipais, estaduais, principalmente nos municipais e estaduais? Aqueles subterfúgios jurídicos que a gente acaba vendo. justamente. É uma licença de não sei o quê, uma autorização não sei da onde, um documento que autoriza não sei o quê, e a gente acaba vendo subterfúgios jurídicos que acabam sendo concedidos para poder dar uma viabilidade para alguma coisa, e eles já acabam não tendo ali o embasamento jurídico, não porque não há de se ter, não existe a possibilidade, mas porque há um engessamento do entendimento jurídico que, consequentemente, que se não acabar, vai acabar engessando as perspectivas técnicas, que também são extremamente dinâmicas. E elas que fazem andar uma secretaria, um órgão ambiental, Justamente, e que elas que justamente. dão agilidade, possibilitam que o licenciamento ocorra e que uma atividade desenvolva as suas potencialidades de forma adequada. E esse é o ponto, concordo em gênero e número igual com você, tá? Dentro dessa perspectiva. E aí, tratando dessas autorizações precárias, elas, juridicamente, elas se equiparariam ao quê? Porque a gente já tem a discussão sobre a licença, né, sobre a natureza jurídica do que vem ser a licença. A gente concebendo a legalidade dessas autorizações precárias, já sabemos que elas são precárias, mas elas se equiparariam ao quê? De fato, autorizações administrativas, seriam licenças, mas licenças com uma abrangência menor, enfim, que tipo de ato administrativo elas seriam? Na verdade, assim, a visão que eu tenho é que elas não deixam de ser um ato administrativo, e elas não são licenças, vamos dizer, menores ou em decorrência da sua fragilidade. A autorização, inclusive, né, na maioria dos estados que atuam nos órgãos de controle, Secretaria de Meio Ambiente principalmente, elas possuem normativo específico. E elas são dadas para que alguns atos menores eles possam ocorrer. E eu não vejo problemática nisso. Por quê? Porque quando eu trato da magnitude do ato administrativo e eu percebo que não é passível de autorização, eu não tenho por que emitir esse ato precário. Eu busco a atuação através do quê? De uma licença, que é um ato robusto e que ele é vinculado à atuação daquele projeto. Vinculado não como natureza ato administrativo, mas de Sim. vinculação mesmo. Então, tem situações, por exemplo, na agenda florestal, no Pará, assim como outros estados que utilizam, no Mato Grosso, enfim, aonde você tem uma licença ambiental rural para determinada atividade, uma autorização de exploração florestal com uma validade. Quando você não consegue executar todo aquele seu projeto, você não vai passar por um novo processo de licenciamento, porque você já passou, na verdade, em decorrência ou de período chuvoso, ou de período de embargo florestal, você não conseguiu fazer a sua supressão devidamente autorizada. E para isso, para que você conclua, a título de exemplo, os estados emitem uma autorização de uso de matéria-prima. É um ato mais simples, vinculado à licença principal e que lhe autoriza a concluir o seu trabalho. Agora, se realmente você não tem prazo, ou então vai depender de um prazo muito maior, ou então algo aconteceu, ou você constatou alguma irregularidade não vista no licenciamento, aí sim, aí eu não tenho como te dar essa autorização de uso. Nos próprios projetos que envolvem, por exemplo, outras atividades que não florestal. Porque a gente sabe, e às vezes acredita, não tendo tanta experiência de atuação, que o licenciamento ambiental, enquanto procedimento administrativo, ele só vai ter LP, LI e LO. Muito pelo contrário. Dentro de um projeto, eu vou ter, por exemplo, a licença prévia para a viabilidade locacional daquele empreendimento, com alternativa locacional para aquele empreendimento, eu vou ter uma licença de instalação. Só que para que eu vá instalar, eu preciso fazer muitas vezes uma limpeza diária, eu preciso retirar a vegetação que tem ali, que pode ser de natureza secundária. Então, para isso, eu não vou emitir uma licença. No meio desse processo, eu vou ter que dar uma autorização. Eu preciso saber como é que está o componente faunístico daquela área, ou seja, e para isso eu não vou dar uma licença, eu vou dar uma autorização de fauna, para que eu possa fazer um levantamento sobre a fauna que existe ali. Seja uma fauna que envolve, por exemplo, recurso hídrico, que é o recurso aquático vivo, se aquela fauna é peixe, se não é, enfim.
Então, o processo ele é extremamente dinâmico. E essas fases, elas são, na verdade, meramente doutrinárias e conceituais que ocorrem dentro do processo. Mas, na prática, você tem muitas outras autorizações que acompanham essa licença maior, que é LP, LI e LO. Você entendeu? Muitas vezes eu preciso, até para poder entrar com EIA-RIMA, eu preciso de uma autorização de monitoramento de fauna. Por quê? Porque eu preciso fazer o estudo, principalmente quando eu vou fazer um estudo com dados primários. Então, a complexidade e a dinâmica do licenciamento ambiental, ela é vista, assim, dentro de um grande projeto, dentro de um grande processo. Quando a gente pega a doutrina para tratar as fases, a gente acaba entendendo que elas se limitam às 3, mas, na verdade, não é isso que acontece. Muitas outras autorizações e até mesmo muitas outras licenças acontecem dentro de um mesmo projeto vinculado a essas 3 licenças maiores. E vai depender muito, Tiago, do momento em que o projeto se encontra. Se eu vou ter diretamente uma LP, se eu posso pedir uma licença prévia, uma licença de instalação conjunta. Tem atividades que não precisa de licença de operação, porque depois que você instala, você entrega aquela obra, seja a prefeitura, ou seja, diretamente a uma administração de um condomínio, por exemplo, de um condomínio horizontal. Então, vai depender muito da particularidade do empreendimento. Legal. Ainda nesse aspecto teórico, tu como é encharcado da prática, sempre traz a prática junto, mas para ti, na tua concepção quanto jurista, qual é, a gente não pode fugir dessa conversa quando fala licenciamento, qual é a natureza jurídica da licença? Bom, eu entendo que a licença ambiental, ela é um ato administrativo, tá? Eu consigo entender que ela não é vinculada no todo, e consigo entender também que a discricionariedade não faz dela esse ato robusto. Então, eu entendo como ato sui generis mesmo, onde nós temos algumas demandas de natureza vinculada, nós temos algumas demandas de discricionariedade, mas que não podem ser abertas como um todo, para que ela cumpra a sua finalidade. Porque senão, muitas vezes, eu poderia entender que o empreendedor protocolava um projeto, dava entrada com um plano, programa. Dentro daquele projeto, ele diz assim, agora eu quero a minha licença. Só que tem muitas variáveis para eu entender que ele é um ato vinculado de balcão, onde eu entro, eu exijo, porque uma vez cumpridos os requisitos, eu preciso que aquilo me seja repassado. Assim como eu não posso entender também que aquele analista, como nós colocamos agora há pouco, a exemplo das condicionantes que ultrapassam, né, a esfera do empreendedor, ele não tem a discricionariedade 100% aberta para que ele possa exigir aquilo que ele entende exigir do administrado. Ou seja, ele precisa entender que a legislação sim coloca limites, ele precisa entender que o trabalho dele vai se avaliar componente técnico de matriz ambiental, de matriz social, e que a licença ambiental, dentro do rito que ela vai percorrer, a conclusão dela é um ato administrativo que tem vinculação e, ao mesmo tempo, discricionariedade. Daí eu me posiciono, juridicamente falando, né, como uma forma de atuação de um ato sui generis. Não sei o que é que você pensa. Exatamente, exatamente. E assim, ó, deixa eu aparecer aqui pro pessoal. Se você está assistindo aqui nossos vídeos, estudando para uma prova, então aqui você tem, além de mim, você tem o Thales, você tem a Paula, você tem a Luciana e o professor Talden falando a mesma todo mundo falando a mesma coisa. O professor Talden, todo mundo falando a mesma coisa aqui, tá? Então, se por um acaso quiser fundamentar alguma coisa, junte o link de todos esses vídeos aqui. Sim, falando assim. Com certeza. Já dá até para dizer que é um entendimento pacífico aqui no direito ambiental na prática, de que se trata de licença ambiental, é licença ambiental, né? Às vezes o direito ambiental assim, na prática criando jurisprudência. Criando tese, né? Então, assim, né? O nosso aspecto que a gente traz é esse. O licença ambiental é licença ambiental. Eu acho que essa discussão de ficar comparando com a licença ou autorização administrativa já levou muito tempo. Acho que a prática já nos demonstrou que o caminho é outro, um outro tipo de licença, é um outro tipo de interpretação, é um outro tipo de olhar, que inclusive vai variar em grau de acordo com o empreendimento, que é a atividade que vai exigir um certo grau maior ou menor de discricionariedade. O importante é entender que a vinculação e a discricionariedade dentro da licença ambiental são diferentes. De fato, você não pode dizer que ali é 100% vinculado, porque ali você poderia trazer um imbróglio, um problema à proteção do meio ambiente. Por sua vez, você conferir uma ampla discricionariedade ao agente,
ao órgão ambiental, você já traz um problema, um embrolho, a segurança jurídica, né, da própria licença, a segurança jurídica e os direitos do empreendedor ao desenvolvimento da livre iniciativa. Então, trazer esse aspecto aí sobre a licença ambiental é muito importante, entender como a licença ambiental se dá. Tá, só para a gente já ir finalizando, a gente já passou de 1 hora aqui, nem deu para perceber, mas fala um pouquinho sobre a atuação do advogado no licenciamento ambiental. Como eu te disse, a gente atua no contencioso, no nosso caso aqui no escritório, eu, Cláudio Adivan, então já é defesa, já é o circo pegando fogo, mas a vida de quem atua ali no preventivo e no condução do licenciamento ambiental não é uma vida tão simples assim não, né? Então é bem complexa, né? É bem complexa, mas como é que se dá essa atuação? Tá. Eu confesso que eu acabo sendo muito procurado justamente nessa fase. E eu tenho, assim, procura justamente por parecer jurídico com relação à viabilidade de determinado projeto. O advogado hoje ambientalista que atua nessa área muito preventiva, ele precisa assegurar às empresas, ou seja, ao administrado, a regularidade daquele projeto. E isso ele faz demonstrando que aquele projeto tem segurança jurídica. No campo da socioeconomia, muito se falava, né, e muito se buscava a respeito de uma regulamentação, e o Pará editou em 2018, como você bem falou no início da nossa conversa, a lei, a política estadual de socioeconomia, criando o sistema estadual de socioeconomia. Ou seja, aí você já tem diretrizes de atuação também para essa área, no próprio estado do Pará. E esse trabalho prévio, na verdade, é para você ter uma segurança jurídica lá na frente. Em que sentido? O advogado ambientalista que recepciona um projeto que está, vamos dizer, na iminência de buscar o estado do Pará para se instalar, ele precisa conhecer da área do imóvel aonde aquele empreendimento vai se instalar. Ele precisa saber se aquela área está livre de ônus, se aquela área tem a cadeia dominial dela muito bem fechada, completa, regularizada, para que ele venha fazer, a partir disso, a instrução jurídica daquele processo. Desde o requerimento padrão, a regularidade nos documentos dos técnicos que instruem o projeto. Muitas vezes aquela área ela é ocupada, você precisa fazer um acordo com os superficiários da área daquele empreendimento, ou seja, as pessoas que ali habitam, para que possa ser bem recepcionado o seu projeto. Você precisa direcionar a atuação dos técnicos com relação à elaboração dos estudos dentro de um termo de referência que o próprio órgão vai emitir. E aí, no momento em que isso tudo é avaliado, você vai ver se aquela área ela não é passível de conflitos. O que realmente tem, vamos dizer assim, de ação judicial ou não com relação àquele imóvel e aonde a empresa pretende se instalar. E é um acompanhamento, Tiago, que ele vai desde a fase introdutória, ou seja, da viabilidade locacional, da instalação até mesmo a operação. Porque muitas vezes, como você diz, se a gente atua na área do licenciamento na fase prévia, existe ali uma condicionante que juridicamente pode ser questionada. Nesse momento, o advogado ambientalista vai, analisa, executa, informa ao órgão, marca uma agenda, traz para si essa responsabilidade de conduzir essa demanda. E essa segurança jurídica de atuação ela vai ocorrendo desde o início e no decorrer do processo, para que o empreendedor ele tenha a ciência e a segurança de estar investindo em algo que realmente você vai ter, né, uma segurança de atuação, uma viabilidade, uma atividade a longo prazo. Que muitas vezes eu já recepcionei inúmeras situações onde o projeto ele já está, inclusive, protocolado, o investimento ele já aconteceu, muitas vezes são atividades que precisam de grandes máquinas, enfim, e tudo isso já houve um investimento. E no momento em que a análise é feita pelo órgão, você encontra algum tipo de sobreposição, algum tipo de inviabilidade documental, algum tipo de empecilho de atuação que faz com que o projeto ele paralise. Ou então, muitas vezes, que fazem com que até o projeto ele seja suspenso, porque é constatado algo não visto no momento anterior de análise. E o advogado ele tem que estar muito bem alinhado, né, não só com a equipe da empresa, mas procurar muito órgão para conversar, para tirar dúvida, para colocar o posicionamento e saber formalizar todos os seus atos, para que ele consiga depois demonstrar tudo que foi feito, a forma como ele executou e se houve algum problema, de que forma regularizar, de que forma ajustar. Tá? Então, assim, no licenciamento ambiental, essa agenda de atuação vinculada à socioeconomia
por mais que nós estejamos falando de um campo da ciência social, mas muitas vezes na própria fase de licenciamento prévio, onde você tem uma grande audiência pública para discutir com a comunidade sobre aquele empreendimento, a atuação jurídica ela é extremamente importante, justamente pela regularização dos atos, pela condução do processo e por toda a formalização documental que do processo exige. Legal. Thales, e por último, qual é o conselho? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo, a gente faz para todo mundo que está aqui, ela é de praxe. Qual é o conselho que você dá aí para o advogado que está iniciando ou que está querendo mudar de área para o direito ambiental, para que ele possa atuar com qualidade dentro da área do licenciamento ambiental? Então, eu costumo até dizer, né, para os amigos, para os colegas, para os alunos, que gostar de direito ambiental é você gostar de direito civil, de direito constitucional, de processo civil, de direito criminal, de direito administrativo, ou seja, o direito ambiental ele é no todo complexo, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que você busca, conhece, estuda, tem envolvimento, proximidade profissional com outros técnicos da área de atuação, isso faz de você um profissional atualizado. Então, assim, eu lisonjeei a oportunidade de trabalhar ao longo de muitos anos com muitas pessoas que puderam me dar todo esse suporte. Ou seja, eu estive dentro de um órgão ambiental há praticamente 14 anos da minha vida profissional. Então, todo esse aprendizado, ele veio da área jurídica, mas também muito da área técnica. Nós, atuantes nessa agenda ambiental, juridicamente falando, nós não temos como atuar de forma isolada da atuação técnica. Os profissionais técnicos de atuação da área ambiental, eles nos dão suporte para que a gente possa construir as teses de atuação, para que a gente possa ter conhecimento a respeito do projeto. E eu acabo sendo, confesso, Thiago, muito curioso. Eu acabo perguntando demais, sabe? Então, eu acho que isso acaba me permitindo conhecer um pouco dessa atuação prática, até do trabalho dos outros colegas. Então, tem que perguntar, tem que gostar, tem que entender que é muito dinâmico, que a legislação ela modifica o tempo todo e que sempre a gente vai ter algo a aprender. A gente nunca vai, dentro dessa seara, eu acredito que nas outras também, dentro desse campo de atuação profissional, a gente entender que sempre tem algo a mais a aprender e esse algo é diário, por conta da dinâmica que essa agenda e esse nicho profissional de atuação nos exige, tá? E a gente tem que ter, sim, essa sensibilidade, essa humildade de entender que um colega pode ter visto algo que a gente não viu, pode nos ensinar algo diferenciado, e a gente sempre buscar nos livros essa capacitação e naquilo que o dia a dia nos traz. E ao mesmo tempo que assistam seu canal, porque eu tenho certeza que vão aprender bastante. Legal. Que o direito ambiental na prática, de fato, hoje já somos o maior podcast de direito ambiental do Brasil, esse trabalho. E visamos subir, a gente conversava sobre isso antes, né? Visamos suprir uma carência, né? Hoje, se você procurar no YouTube, você vai ver muita coisa de muitos aspectos de direito civil, penal, administrativo, mas direito ambiental, até mesmo voltado para concurso público, tem pouca coisa. Sim, né? Com certeza. E quando a gente vai ver alguns colegas assim, estão iniciando o direito ambiental, estão estudando, aí vão pegar o livro, vão assistir a aula, quando vê a aula é para concurso. Né? Então, justamente esse projeto era trazer o direito, para debater o direito ambiental para advogado e para profissionais em geral, né, que atuam com a legislação ambiental, para a gente poder debater e não só trazer o que a gente acha que deve ser, mas para trazer anseios e compartilhar conhecimentos. Com certeza, e um projeto nesse sentido. Thales, muito obrigado, meu amigo. Não foi fácil conciliar nossas agendas, não que o Thales não seja acessível, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Thales é acessibilíssimo, mas é uma pessoa com uma agenda lotada. Então, assim, muito obrigado pelo esforço que tu fizeste para compatibilizar essa agenda. A gente está gravando numa sexta-feira, de feriado enforcado. Pós-feriado, muita gente enforcando aqui, a gente está trabalhando. E 3 horas da tarde, ele ali, eu estava protocolando aqui uma defesa, ele aqui com os compromissos dele, a gente parou aqui porque a gente sabia que tinha que ser agora, senão talvez fosse demorar. E é algo que a gente está conversando há um tempão. Então, Thales, muito obrigado. Eu sei que a tua agenda não é fácil. Tá? Eu sei que tu és um profissional extremamente requisitado e por tu batalhaste para isso. Tua trajetória é conhecida e todo mundo sabe o quanto tu trabalhas, o quanto tu estudas, quanto tu não paras de estudar.
Isso aí acho que é a tua Estagiária. principal qualidade, né? Tu é um cara assim, que todo mundo vê como inteligente, conhece muito, mas acho que a tua principal qualidade, a tua humildade e a tua sede de conhecimento. A gente percebe que você não para de estudar. Então é algo que eu me espelho, que as pessoas aqui, se ouviram o Thales e muita coisa, então esse ponto aí acho que é o principal ponto que vocês têm que se espelhar no Thales. Não. O Thales só falou ali, né? Já é muita coisa. Ele foi secretário de Meio Ambiente aqui no estado do Pará, mas se você pegar o currículo do Thales, gente, é muito mais coisa ali, ele não menciona. Uma pessoa extremamente humilde ali, mas parabéns, Thales, por tudo que você é e tudo que Muito você conquistou. obrigado. Meu amigo, Obrigado, eu muito te obrigado. agradeço. E assim, eu agradeço também, né, que você abra um espaço para esse tema. Nós falamos lá no início a importância que tem, a busca que eu faço na doutrina para estudar socioeconomia. Eu acabei estudando ciências sociais em paralelo ao direito na minha vida profissional, né? Infelizmente não deu para concluir o curso, mas é uma temática que me chama muita atenção e que eu acredito que os doutrinadores, as pessoas que buscam sempre escrever do tema dessa temática, que foquem também essa visibilidade para o direito ambiental e a socioeconomia pela importância que ela tem dentro dos processos, dos projetos e da prática de atuação ambiental no país. Tá bom, Thiago? Eu te agradeço imensamente, parabenizo mais uma vez pelo trabalho, te confesso que eu sou agora um assíduo da tua plataforma e eu acredito que outros profissionais devem vir e só tem a somar para que esse sucesso ele continue e que a gente possa com certeza aí abrir portas para novos profissionais, até porque essa agenda que a gente escolheu de trabalho, de atuação, ela precisa dessa renovação, desse gás e de pessoas que tenham interesse na investigação dentro desse secundário ambiental. Parabéns mesmo e obrigado. Legal. Então, você aí que ainda não é inscrito, ainda não é inscrita, se inscreva aqui no canal. Em nome do Advan, do Cláudio e meu, eu agradeço muito por você que ficou aqui até o final. Nós estamos no nosso episódio 39, tem diversos outros episódios. O link dos outros episódios sobre licenciamento ambiental está aqui embaixo, é só clicar, tá? Se você tiver alguma dúvida, também só escrever aqui embaixo aí que a gente responde a tua dúvida, tá bom? E compartilha esse vídeo com que ele possa gerar valor. Te inscreve no canal se você não está inscrito, tá bom? Forte abraço, gente. Até mais.